Muito bem, agora nós vamos falar sobre requisitos necessários para uma segmentação eficaz. Quais são eles? Mensurabilidade, substancialidade, acessibilidade, operacionalidade e distintividade. Quando nós falamos em mensurabilidade, o que nós estamos abordando? Na verdade, nós estamos abordando o potencial de mercado. Ele é mensurável, eu consigo mensurar quantas pessoas teriam condições de comprar o meu produto, comprar o meu serviço. Então, a avaliação nesse caso é uma avaliação quantitativa. Quantas pessoas podem acessar o produto ou o serviço? Quando eu falo em substancialidade, eu já estou falando da atratividade. Dentro daquele potencial avaliado, quantas pessoas efetivamente se sentem atraídas pelo produto ou pelo serviço que eu estou oferecendo? Então, eu tenho que medir a atratividade. Se ela for muito baixa, por exemplo, não vale a pena entrar naquele mercado, porque se o meu produto ele não é atrativo, por que eu vou entrar no mercado com um produto com baixa atratividade? A minha dificuldade de venda será imensa. Acessibilidade. E aí vem a pergunta, é de fácil acesso? Ou seja, os meus consumidores, eles conseguem acessar facilmente todos os meus produtos, todos os meus serviços? Por exemplo, eu tenho uma rede de canais que ajuda na comercialização dos meus produtos e dos meus serviços. É o caso, por exemplo, da utilização do Omnichannel, da estratégia Omnichannel. E o que significa a estratégia Omnichannel? Eu vou associar online e offline e vou trabalhar com todas as formas de comunicação integradas para que eu possa melhorar os canais de vendas do meu produto, do meu serviço. Operacionalidade. É de fácil operação? A minha operação é tranquila? Ou a minha operação ela gera muito custo? Quanto desse custo reflete para o consumidor e quanto desse custo reflete, por exemplo, na hora de uma competição entre a minha empresa e a concorrência? Tudo isso eu tenho que verificar. Se a minha operacionalidade não estiver boa, eu tenho que mudar processos, trabalhar processos de uma forma diferenciada. E distintividade? Quais são os diferenciais competitivos que eu tenho em relação à concorrência já identificada para o meu produto, para o meu serviço? Lembre-se, se você não for distinto, será extinto. Então, quando nós falamos em distintividade, nós temos que saber exatamente como nós vamos criar os nossos diferenciais competitivos. E através desses diferenciais competitivos, eu conseguirei conquistar um grande posicionamento de mercado. Outra questão importante é o seguinte, qual é a estratégia de segmentação que eu devo utilizar? Então, para que classes, por exemplo, eu vou vender meus produtos ou serviços? Qual é a estratégia que eu devo utilizar? Qual será o meu público-alvo? Qual será o perfil de público que eu quero atingir? E o que eu vou criar de diferente para ele? Eu tenho as classes versus as estratégias. As classes são as seguintes. Eu tenho classes A, B, C, D e E. Quando eu parto para as classes AB, então eu vou desenvolver produtos ou serviços para entregar, para as classes AB, que são classes muito específicas. A estratégia que eu uso é a chamada estratégia Premium. Levando em consideração os 4 P's do marketing, o primeiro P de produto significa dizer o seguinte, é um produto de alta qualidade percebida pelo consumidor. Consequentemente, o preço também é alto. Se eu for pensar na praça ou na distribuição, os canais que eu vou utilizar são canais muito específicos para atingir esse tipo de público. E, finalmente, quando eu falo de efeitos promocionais ou estratégias promocionais, a melhor promoção para esse tipo de consumidor é a promoção voltada para o emocional. Por exemplo, compre meu chá inglês e ganhe uma réplica da xícara que a rainha da Inglaterra utiliza para tomar o seu chá das 5. Então, essa réplica, ela entra no emocional desse tipo de consumidor e ajuda na comercialização do produto. Quando eu falo classe C, a classe C hoje representa um grande número da população brasileira. E a classe C, eu poderia dizer que é a classe que mais consome. Então, a estratégia para essa classe C é chamada estratégia middle.
O que isso significa? O produto ele não tem uma alta qualidade percebida e é tão relevante assim essa qualidade. Mas, em compensação, eu consigo atingir muito bem as necessidades e as expectativas desse público. Quando eu falo em preço, o preço também não é tão alto, ele é um preço mediano, mas em compensação também ele dá mais acesso. E além do preço, eu tenho formas de financiamento, formas de pagamento que auxiliam na hora da comercialização do produto ou serviço. Quando nós falamos em praça ou distribuição, esse público ele vai buscar um grande número de canais. Por isso, nós temos que aproveitar a comercialização utilizando um grande número de canais. Até mesmo porque a classe C, como eu havia falado anteriormente, é a classe hoje no Brasil que mais consome. E quando nós falamos em promoção, nós podemos usar as 3 estratégias promocionais mais trabalhadas. A estratégia promocional voltada para a emoção, que é aquela da xícara, que vende. A estratégia promocional chamada desconto, então quando você dá um desconto você também vende. Ou a estratégia promocional chamada estratégia casada, quando você oferece um produto a mais na hora que ele compra um produto da sua empresa. Você oferece mais um produto do seu portfólio. Por exemplo, compre meu sabão em pó e ganhe grátis um sabão líquido para experimentar. Você usou 2 produtos da mesma empresa, do mesmo portfólio, para poder agradar o seu cliente. E quando nós falamos em estratégia voltada para as classes D e E, essa estratégia é chamada estratégia low. O que significa isso? Low price. Então, a qualidade percebida do produto ou serviço não é tão relevante. Mas, em compensação, o preço também é muito baixo. Quando nós falamos em praça ou distribuição, o que nós temos que levar em consideração? Canais específicos que estão voltados para esse tipo de público. E quando nós falamos, finalmente, na estratégia promocional, a melhor estratégia promocional para esse tipo de público é preço. Então, nós estamos falando de preço baixo. Ora, visto isso, como é que eu vou selecionar o mercado que eu quero atingir? Então, eu vou analisar a atratividade, o tamanho do mercado, o crescimento, a rentabilidade, a concorrência e vou trabalhar da seguinte forma: atratividade versus objetivos e, principalmente, recursos da empresa. Quando eu faço isso, eu começo a selecionar, então, o meu mercado. E esse mercado, por exemplo, ele pode ser trabalhado da seguinte forma: eu tenho o composto de marketing da empresa e eu atuo em todos os mercados, todos os segmentos de mercado. A minha estratégia de marketing é marketing indiferenciado. Quando eu falo de composto de marketing 1 para o segmento 1, composto de marketing 2 para o segmento 2, composto de marketing 3 para o segmento 3, eu estou falando de marketing diferenciado. A Nestlé, por exemplo, ela usa essa estratégia porque ela tem um composto de marketing para cada segmento de atuação. Então, ela tem como segmento de atuação achocolatados, laticínios. Então, nós temos N segmentos de atuação da Nestlé. E por último, quando eu falo em composto de marketing na empresa e falo num nicho específico de mercado, eu estou me referindo ao marketing concentrado. Por exemplo, eu tenho segmento restaurantes, mas dentro do segmento restaurantes eu tenho restaurante japonês. Então, é um nicho específico de mercado e que deve ser trabalhado de acordo com o nicho. Muito bem. No próximo bloco, nós vamos falar sobre posicionamento da oferta. Te aguardo lá.